Google, Microsoft, Amazon, Disney e Facebook. Sabe o que todas essas empresas têm em comum? Você pode ser sócio de todas comprando apenas um único ativo na bolsa. Ficou interessado? Então fica comigo porque eu vou te contar tudo sobre investir no exterior com ETFs. Bom, galera, então hoje nós vamos falar de investir no exterior através de ETFs. Mas antes de explicar como funciona esse ETF, você precisa primeiro conhecer o S&P 500. O S&P 500 é um dos maiores índices de ações do mundo e conta com as 500 maiores empresas, as 500 maiores companhias de capital aberto dos Estados Unidos. E o peso dessas ações no índice varia de acordo com o valor de mercado de cada empresa, ou seja, quanto maior a empresa, maior a sua representatividade no S&P 500, maior o peso. A grande vantagem aí do S&P 500 em relação aos outros índices é que ele é considerado muito abrangente, já que ele conta com 500 empresas, as 500 maiores, então ele está muito bem distribuído entre os setores da economia. Bom, e agora que você já conhece um pouquinho do S&P 500, desse índice, a gente vai explicar o que é uma ETF. Um ETF pode ser considerado um fundo de investimento negociado na bolsa, como se fosse uma ação. E também pode ser chamado de fundo de índice, já que normalmente as ETFs refletem o desempenho de um índice específico. No caso do IVVB11, ele acompanha o índice S&P 500. A negociação desse fundo é muito parecida com a negociação de ações, só que em vez de comprar uma ação, você está comprando uma cota de fundo. E essas cotas são negociadas em lote de 10 cotas ou no fracionário, com apenas uma cota. Então, para comprar essas cotas, você faz igual quando você vai comprar uma ação. Você digita o código do ativo e compra as unidades em lote ou no fracionário. Existe outra diferença também com relação às ações. É que por se tratar de um fundo, ele é gerido, ele é administrado por uma companhia. E essa companhia recebe 0,24% ao ano de taxa de administração que você paga. Esse valor já é descontado automaticamente do capital investido no fundo. E agora a gente vai falar de algumas vantagens, e também das desvantagens de se investir num fundo como esse. A primeira grande vantagem que eu enxergo, pessoal, é a exposição a países e economias mais estáveis. Então, comprando esse fundo, você está se expondo à economia dos Estados Unidos, a economia mais forte do mundo, E também às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Um segundo ponto muito importante, galera, seria a proteção cambial. Então, no caso de uma alta do dólar, o S&P 500 tende a se valorizar, porque as empresas recebem em dólar, A moeda fica mais forte e logo o índice valoriza. Então, essa pode ser uma ótima forma aí de fazer um hedge cambial, uma proteção com moeda também. E agora a gente vai falar de algumas desvantagens de se investir dessa maneira. O primeiro ponto seria a ausência dos dividendos, tá? Por se tratar de um fundo de índice, os dividendos do fundo vão direto para a cota, eles são reinvestidos no próprio fundo. Então você não ganha com dividendos, mas com a valorização da cota. Um segundo ponto sobre investir através de uma ETF é que qualquer lucro, qualquer venda com lucro que você faça dessa ETF, você já é taxado automaticamente pela Receita Federal em 15%, tá? Então, diferentemente aí do que acontece com ações, que você tem isenção de imposto de renda para vendas de até 20 mil por mês, com ETFs, qualquer venda que haja lucro, você já é taxado em 15%. E um último ponto negativo sobre investir dessa maneira é que você não tem a seletividade de ativos. Então, você não consegue escolher em quais empresas você quer investir individualmente, por exemplo. Você está comprando um fundo que reflete um índice de um pacote de 500 empresas. Mas eu não vejo isso de todo mal e a diversificação passa a ser mais importante, na minha opinião, nesse caso. Então, é uma ótima maneira de você diversificar os seus investimentos com apenas um ativo no exterior. Bom, e qual que é a minha opinião final, Vale a pena investir com ETFs no exterior? Na minha opinião, sim, galera. Se você está procurando uma maneira simples de investir, de diversificar os seus investimentos no exterior, esse é o jeito mais fácil, já que você pode comprar no seu home broker e você não precisa ter conta em nenhuma corretora no exterior. Você compra da sua corretora aqui no Brasil mesmo. E mesmo que existam algumas limitações, por se tratar de uma ETF, de um fundo, eu acredito que é uma ótima opção, uma ótima alternativa para quem busca diversificar os seus investimentos no exterior. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro para vocês do que se trata o IVVB11. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Então não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito. Bons investimentos!